já fui apresentado, já falei bastante antes de falar, né? Então não sei nem como é que eu me introduzo aqui nessa fala, mas eu sou pastor e eu tenho por hábito, eu tenho que falar graça e paz no nome do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Que bom. Fico muito grato por esse convite, muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Então, por isso agradeço o pastor Danilo, o pastor João, o Calil, que fez também esse contato. Obrigado, viu, querido? Para falar sobre esse tema bastante desafiador. Como foi falado, eu sou pastor, sou designer, trabalho também com artes visuais e me foi pedido para falar sobre esse tema Reflexos de Cristo, Evangelho, Beleza e Justiça no Mundo Virtual. Eu peço licença para ler a boa parte do meu texto para eu poder ficar dentro do tempo que foi estabelecido. Mas eu me sinto feliz de poder falar desse tema, pois amo o Evangelho, tenho apreço por beleza e creio que todos nós devemos estar comprometidos com a justiça de Deus nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto inadequado para falar desse assunto. Primeiro, porque eu não sou especialista, diferente da Raquel, que trouxe uma belíssima apresentação aqui, muito oportuna. Mas, como eu disse, eu também tenho uma relação ambivalente com as mídias sociais, correto? E eu falei isso de antemão para o Calil e para o Danilo, para ninguém ser pego de surpresa. Hora de uma participação ativa e consciente nas mídias sociais, hora de mero consumo e observação, hora de crítica e oposição e também de momentos de afastamentos dessas realidades. Mas, para mim, é inegável que o advento das tecnologias modernas, celulares, redes sociais, ela nos proporcionou acesso a um mundo de informações, conexões e compartilhamentos de conteúdos que o apóstolo Paulo, por exemplo, jamais sonharia. Paulo, ele caminhou pelas principais ruas das grandes cidades do seu tempo, Corinto, Atenas, Éfeso, pregando uma única mensagem central: Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Seu desejo, porém, era de chegar a Roma, mas acredita-se que ele chegou apenas no fim de sua vida para ser julgado e condenado ali na capital do império. Hoje nós podemos passear através do Street View pelas ruas de Roma sem mesmo sair da sala e do conforto da nossa casa. A gente pode se comunicar com pessoas que estão em Tóquio, na Tanzânia, na Sibéria, enviar vídeos de gatinhos para aquela tia que foi morar para longe, receber notícias falsas de parentes, às vezes inoportunos, né? Não é exclusividade da Raquel. Eu tenho um familiar que eu falo que é a minha fonte segura de fake news. Se ela me mandou, eu sei que é fake. As mídias possibilitaram o compartilhamento de necessidades, porém, conscientização de problemas globais, de injustiça, de fome, de preconceito, abrem espaço para o florescimento humano em diversas áreas de maneira inimaginável. O mundo parece que se tornou menor, abrindo espaço para redes de relacionamento e comunicação instantânea, que certamente todos nós somos bem abençoados por essas possibilidades. E eu acredito que nós, como cristãos, todos nós temos que exercer o mandato espiritual, relacional e cultural. Sobretudo, o mandato cultural tem a ver com o cultivo de uma presença fiel em meio a todas as áreas da experiência humana, seja no campo de instituições culturais relacionadas à educação, à moral ou mesmo à estética. No entanto, mais do que busca por relevância ou sucesso, devemos estar comprometidos com fidelidade. Como discípulos fiéis de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas redes sociais, precisamos buscar a fidelidade ao nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Agora, o que significa ser um seguidor de Jesus, um discípulo fiel e ser sal e luz, ou mesmo cultivar uma presença fiel nesses ambientes virtuais? E aqui eu me valo de uma jovem cristã influenciadora francesa chamada Albertine, que posta constantemente orações em seu Instagram, no qual ela propõe 3 princípios distintos. Primeiro, de que a comunhão é mais importante do que a comunicação.
de que nós, como cristãos, devemos estar mais preocupados em promover a unidade e formar laços do que simplesmente comunicar uma mensagem por meio das mídias sociais. Segundo lugar, para ela, as mídias sociais não são apenas uma ferramenta a ser utilizada, mas um ambiente a ser habitado. Um lugar onde nós podemos e devemos fomentar encontros uns com os outros que levem a um encontro com o próprio Cristo. Se cremos que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, cremos que o senhorio dele também se estende sobre essas áreas, ainda que a gente não tenha compreensão total de como é que essas dinâmicas acontecem. Em terceiro lugar, ela diz que o propósito do influenciador cristão é amar. Para ela, não importa quantas pessoas a seguem, e no caso dela, mais de 300 mil pessoas. Mas não importa quantas a seguem, mas quantas ela amou. Os missionários digitais, segundo ela, devem se preocupar mais em cuidar do mundo do que ter seguidores. No entanto, eu acredito que nós não podemos ser ingênuos quanto à nossa participação nessas redes, como nós acabamos de ouvir da Raquel, de tantos alertas, desafios e problemas, porque elas não são neutras. As mídias sociais não são um campo neutro, onde todas as vozes têm peso igual. Um estudo mostra que notícias falsas elas se propagam 6 vezes mais rápida do que notícias verdadeiras. Então, é uma competição desleal pela nossa atenção e para a formação do nosso coração e que acaba sendo transformada em meio à nossa participação nessas redes. A pressão que nós exercemos na cultura e mídia é sempre menor do que a pressão que a pressão que as mídias e a cultura exercem sobre nós é sempre maior do que a pressão que nós exercemos sobre as mídias e a cultura. Somos indivíduos lutando contra instituições que têm, obviamente, como objetivo o lucro, correto? E a formação de opiniões com base nos interesses daqueles que financiam essas plataformas. Portanto, as redes não apenas formam e informam, mas elas também têm a capacidade de nos deformar. Isso mesmo quando nós estamos participando de maneira consciente, somos empurrados, temos nudges que nos levam para lugares que nós não iríamos de maneira voluntária. E isso requer de nós, então, uma participação que ela é intencional e, acredito que, crítica da mesma. Como já foi dito, o Brasil é um dos países que mais compartilha e gasta tempo nas mídias sociais. E muitos associam o aumento dos índices de depressão, ansiedade e estresse relacionados ao consumo excessivo das telas. Fora os problemas que nós conhecemos bem do cyberbullying, pornografia, exploração de imagens de crianças e adolescentes, como foi recentemente denunciado pelo influencer Felca. A plataforma X, né, antiga Twitter, que é comumente utilizada para a troca de opiniões, ideias, notícias, ela pode se tornar facilmente uma plataforma para a propagação do ódio, do preconceito. E a teóloga e autora Jacira Monteiro afirma que o Instagram tem o seu próprio canto da sereia que nos encanta e nos leva a buscarmos sermos mais como nós mesmos, em vez de mais parecidos com Cristo, para que o nosso ego seja entronizado. E para ela é uma ferramenta desenhada para que o ego seja exaltado e eu me sinta bem comigo mesmo. Fora as outras redes, eu não sei se o pessoal ainda está no Facebook e eu estou muito velho para o TikTok e Discord. Mas o que nós precisamos nos perguntar, na medida que a gente se engaja nessas mídias, é se nós estamos cultivando um projeto semelhante de Babel, no qual nós estamos tentando construir uma torre para tornar o nosso próprio nome célebre, ou se nós estamos participando do projeto de Pentecostes, onde o Espírito de Deus é derramado sobre toda a igreja, a fim de proclamar as boas novas, de modo que todos compreendam na sua própria língua materna. Estamos mais preocupados em fazer o nosso nome conhecido ou o nome de Deus conhecido no nosso mundo? Estamos mais engajados em sermos espelhos de Cristo ou estamos apenas projetando o nosso eu em busca de popularidade virtual? É fácil nós cairmos nas armadilhas bem elaboradas dos algoritmos e virar refém das opiniões alheias,
nos tornarmos escravos das últimas trends e adaptar a nossa mensagem a fim de torná-la mais palatável, a fim de atrair mais likes. É tentador permanecer em nossas bolhas digitais e também das câmaras de eco, reproduzindo discursos prontos, ao invés de sermos agentes de paz em um mundo polarizado. Também corremos o risco de fugir do mundo real e relacionamentos encarnados, a fim de alimentar conexões digitais frágeis. Um teólogo e artista que eu gosto bastante, chamado Makoto Fujimura, ele afirma que a cultura não é um território a ser conquistado ou perdido, mas um recurso que somos chamados a administrar com cuidado. A cultura é um jardim a ser cultivado. Nós vivemos, sim, no belo jardim de Deus e devemos cuidar dele. Isso inclui na nossa vida digital. Nós sabemos também que o pecado trouxe abrolhos e espinhos para dentro dessas realidades. E o único caminho para a redenção e reconciliação passa necessariamente pelo anúncio de Cristo e do Cristo crucificado, da cruz de Jesus, que continua sendo escândalo e vergonha e não vai atrair likes por si só. Mas essa mesma cruz é o único caminho da libertação do pecado e também do nosso ego. O apóstolo Paulo afirma que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas e que nós somos esses agentes da reconciliação. Portanto, nós somos convidados a estarmos em ambientes, mesmo marcados pelas trevas, pelo consumo, pela vaidade, pela polarização ou ódio, a falar a verdade em amor, a buscar a unidade ao invés da divisão e cultivar a beleza no lugar da feiura para a glória do próprio Deus. E eu termino aqui com uma oração de Francisco de Assis, que acho que pode nos ajudar a orientar, a pensar qual deve ser o nosso engajamento, seja ele virtual ou seja ele pessoal. E ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigado.